Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos aí. Vamos iniciar nosso conteúdo. Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, tá? Hoje a gente tem um tema bem legal sobre o qual a gente vai falar e certamente muitas pessoas aí, muitos clientes nossos, muitas pessoas do mercado ainda não conhecem dentro do universo da Atlas Copco. E aqui a gente está hoje para conversar um pouco sobre soluções ágeis em caldeiras. Eu sou o Henrique Esteves, tá? Sou responsável pela parte de desenvolvimento de negócios com caldeiras industriais na Atlas Copco Rental, tá? E aqui está o conteúdo da nossa conversa de hoje. A gente vai falar um pouco sobre quem somos, tá? Algumas soluções e como fazemos nossas soluções acontecerem para nossos clientes. Depois a gente vai passar para o tema propriamente dito, que são as caldeiras plug and play e acessórios para atendimento aos nossos clientes com a tecnologia de vapor. E por fim, a gente vai apresentar para vocês alguns cases e aplicações onde a gente conseguiu atender nossos clientes com soluções ágeis em vapor, né? A gente está chegando numa época aí de final de ano, normalmente tem muita parada de fábrica acontecendo, manutenção programada, e a gente tem soluções bastante interessantes para viabilizar a continuidade da geração de vapor dentro das plantas industriais, dentro das indústrias de uma forma geral, tá? Com soluções além do que muita gente já conhece com as tecnologias da Atlas Copco, também com o fornecimento de vapor para a indústria, tá? Então, rapidamente falando um pouco sobre a Atlas Copco, a Atlas Copco é um grupo bastante diversificado. Nós somos divididos aí em 4 áreas de negócios, tá? Temos a Compressor Technique, que boa parte de vocês imagino que já conheça, né? Bastante conhecida aí por compressores e outras tecnologias aí voltadas para ar comprimido, gases. Nós temos também a Vacuum Technique, que ela está voltada aí para bombas de vácuo e as tecnologias correlacionadas com esse tipo de tecnologia. Temos a Industrial Technique, voltada muito para ferramental pneumático, ferramentas na parte de controle de qualidade, robótica, bastante utilizada em vários tipos de indústria, inclusive na indústria automobilística. E temos também a área de negócios, que é a Power Technique, que está voltada aí para soluções em energia, em equipamentos portáteis para geração de ar comprimido e em energia. E dentro dessa área de negócios está a nossa atividade, que é a Specialty Rental, tá? Como o nome está dizendo, locação, tá? Então tem serviços de locação e de assinatura, porém são locações de equipamentos especializados para atender realmente com maestria toda a necessidade de nossos clientes. Não são equipamentos padrão, e sim equipamentos especiais para atender com eficiência e com bastante efetividade os processos. Bem, gente, então, falando um pouquinho sobre como a gente executa nossos trabalhos, né? Então, nossas atividades são sempre pensando nas pessoas, em como executar nossas soluções com segurança, garantindo a segurança e o bem-estar das pessoas envolvidas, respeitando o meio ambiente, com produtos e serviços aí bastante bem pensados, planejados para atender da melhor forma possível, com eficiência, com sustentabilidade, garantindo que a gente vai fazer esse sistema operar gerando lucratividade e rentabilidade para os nossos clientes e sempre utilizando de ética e compliance nas nossas relações. Então, assim, a gente garante o crescimento lucrativo e sustentável das pessoas, do planeta e trazendo lucratividade para as operações do cliente e para nós também. Então, essa é a forma como a gente desenvolve nossos negócios, tá? Falando um pouquinho sobre a nossa atividade de rental, né, não é uma coisa recente, talvez seja novidade para algumas pessoas que estão entrando no webinar hoje aí para conhecer, mas a Atlas Copco iniciou as suas atividades de locação em 1964, né, então tem bastante tempo aí de experiência e ao longo dos anos aí a gente tem uma timeline aí mostrando a nossa história com locação de equipamento. Ela foi desenvolvendo, expandindo para as operações em vários países, em vários continentes, inclusive incorporando algumas empresas que já trabalhavam ali com a parte de locação e melhorando e eficientizando essas operações em diversos países
para poder ter a infraestrutura que a gente tem hoje para atender ao redor do mundo. Numa história mais recente, inclusive falando especificamente de caldeira, a gente tem em 2018 a aquisição da LTS na França, para essa área de locação de caldeiras, também a aquisição da Powerhouse nos Estados Unidos em 2019, e em 2021 temos a aquisição da EcoSteam, que é na Holanda, tá? E no ano passado, a Atlas Copco Group, né, como um todo, completou 150 anos de vida, né? Então é um marco muito importante. Esse ano 2024 temos 151 anos e desde 1964 a gente trabalha com locação de equipamentos. Falando um pouquinho da nossa estrutura, nós somos um player local com presença global, tá? Então estamos presentes aí ao redor do mundo todo, são mais de 140 instalações aí ao mundo, e no Brasil especificamente nós temos 5 bases, são mais de 800 equipamentos na nossa frota. Isso aqui a gente naturalmente não está falando só de caldeira, tá? A gente tem várias outras tecnologias. No final a gente vai ter a oportunidade de fazer uma apresentação bem rápida só para mostrar outras tecnologias que vocês podem contar conosco também. Essa frota é bastante diversificada e pelo fato da gente ser um player global aí com várias unidades no mundo, isso também dá uma flexibilidade muito grande no que se refere à disponibilidade de equipamentos diversos, tá? Então a gente pode contar com nossa frota global para trazer também equipamentos e soluções para nossos clientes aqui no Brasil e daqui do Brasil também encaminhar equipamentos para atendimento em outras unidades aí espalhadas pelo mundo, tá? Então isso dá bastante flexibilidade e opções para os nossos clientes. Aqui a gente mostra um pouquinho a nossa forma de atender. Então, resumindo aqui essa estrutura de atendimento, né? A gente tem plantão 24 horas, trabalha com projeto customizado, todos os equipamentos fáceis de usar, plug and play, assistência técnica, ou seja, a gente está preocupado não em fornecer meramente um equipamento para nosso cliente operar, e sim fornecer uma solução completa. Inclusive, a gente fornece não só o equipamento, como se envolve em toda a logística de entrega, a gente pode entregar com o transporte do cliente ou nosso, a gente pode entregar ali de porta a porta, e temos também a equipe especializada de operação para operar os equipamentos também nos clientes. A gente vai falar isso um pouco mais em detalhe, tá? Eu vou abrir rapidamente aqui um vídeo, só para mostrar um pouco a nossa forma de atender e o que é que a gente faz em termos de soluções ágeis. Our world is changing fast, and the ability to adapt is vital. To find new solutions to challenges we have never faced before. And while no one can predict the future, we can head in the right direction, and that's what counts. More than ever, change is an opportunity for growth, as a business and as a society. Sustainability has a far greater influence than ever before. It drives us to rethink our processes, to create technical innovations, to push ourselves to do better, to be better, and that's what counts. To benefit from these changes, we need to become more agile. Because agility is about taking responsive actions, adapting to any situation, and doing so with intelligence. That is when agility creates lasting benefits throughout the entire value chain, turning agility into a journey we take together. And that's what counts. Atlas Copco Rental, making agility count. Bem, gente, e agora vamos passar a propriamente o nosso conteúdo, que é falar das nossas robustas caldeiras a vapor, né? Então a gente tem diversas soluções. Nessa apresentação de hoje a gente vai focar um pouquinho mais em algumas soluções que são mais do dia a dia, mais spot, mas a gente também tem soluções diversificadas para contratos também com produção de vapor maior, vapor superaquecido, e a gente também vai dar uma pincelada nisso também. Mas a gente vai falar da nossa solução, vamos dizer assim, que atende a boa parte do que aparece de operações no nosso dia a dia, tá?
Então, essa é a nossa caldeira de vapor. A gente costuma comentar até que é uma pequena casa de caldeira dentro de um container. A ideia é justamente ser essa, ser um equipamento bastante simples e funcional para a operação. Esse equipamento ele tem capacidade de produção de vapor de até 2.300 kg de vapor por hora, unitariamente, mas a depender do tamanho ali da instalação, a gente pode colocar equipamentos de forma modular. São equipamentos extremamente compactos, né? São instalados aí em containers de 20 pés, então você não tem muita ocupação de espaço quando você precisa instalar caldeiras como essa na sua instalação industrial. São equipamentos próprios para operar ao tempo, ou seja, não requer aquela infraestrutura de precisar montar uma coberta, precisar preparar uma infraestrutura ali especial para atendimento, né? Basicamente o que você precisa é um piso plano, numa área ali onde você possa fazer a interligação com a tua rede de vapor e as outras utilidades, e aí fica bastante simples de conectar esse equipamento ao processo. Dentro dessa unidade, a gente já vem com um sistema de tratamento de água integrado, então a gente recebe a água do cliente, mas tem ali um sistema de dosagem para fazer um tratamento fino ali para controlar pH, controlar oxigênio dissolvido, dureza da água, e a gente tem uma água adequada ali para a operação eficiente e segura da caldeira. Pensando em segurança também, nós temos o sistema de supressão de incêndio e explosão, e ela já vai com um tanque de diesel integrado, no caso de operação com diesel, tá? Mas a gente tem caldeira desse modelo aí, tanto para diesel como para gás também, e temos também outras alternativas de equipamento para outros energéticos. E aqui a gente está falando de um equipamento plug and play, né? Então, como eu falei, basicamente a gente precisa ter um piso plano nivelado ali que suporte o peso, que não é um peso muito grande, e aí a gente só precisa conectar as utilidades para deixar esse equipamento apto para suprir a unidade de operação. A gente tem uma caldeira que fica dentro desse container, que apesar de ser uma solução compacta, é uma caldeira flamo-tubular de 3 passes, nessa solução aqui especificamente, e aí a gente tem uma caldeira que tem uma boa troca térmica, né? São 3 passes de gás para garantir que a queima do combustível vai ter o máximo de troca térmica possível, e a gente vem a ter uma boa relação ali de consumo de combustível por vapor gerado para o processo. Pensando em segurança, nós temos instalado aqui na instalação internamente um sensor para detecção de vazamento de gás. A NR13 pede para, no caso de uma operação a gás, a gente ter um sistema para detecção de vazamento, caso venha acontecer algum vazamento por conexão, alguma coisa, e esse sensor ele tem um relé de saída para desarmar o sistema e evitar assim um eventual acidente, tá? Então sempre tudo pensado em, apesar de ser uma solução que pode ser uma solução ali rápida para uma parada, sem abrir mão da parte de segurança. Pensando também na parte de operacionalidade e simplicidade, para a gente não precisar de uma infraestrutura, toda a parte do cavalete de gás, no caso de uma operação com gás, já vai integrada aqui no sistema de combustão. Tá? Então a gente tem válvula de bloqueio, filtro, reguladora, válvulas, pressostatos, e tudo isso vai garantir a operação aí, onde você só precisa conectar numa conexão externa aí, uma tubulação, uma mangueira de gás para poder alimentar o sistema, e o equipamento está pronto para a operação. Tá? A gente utiliza um queimador monobloco, que é um queimador muito simples, mas bastante robusto, né, e com eficiência também. E esse queimador nessa solução é um queimador dual, ou seja, se o cliente tem disponibilidade de gás, a gente pode queimar gás. Se eventualmente não tiver, a gente pode operar com diesel, ou o cliente já opera com diesel ou com outro energético, a gente pode utilizar esse combustível, que é um combustível talvez mais simples e mais fácil de conseguir colocar um equipamento alternativo ali para operar numa situação de parada. Tá? Pensando em segurança, nós temos um sistema de corte do combustível do diesel, no caso uma alta temperatura, e com opção de bloqueio ali manual também. E além da segurança, naturalmente, que é sempre pensado uma solução que dê disponibilidade. Afinal de contas, às vezes você está precisando de um equipamento desse para poder promover uma parada da tua caldeira principal, e aí você não quer que esse equipamento contratado ele pare também, né? Então a gente tem, por exemplo, na alimentação de diesel, a gente tem filtro duplo, onde você tem um filtro de operação e um filtro reserva. E aqui está só mostrando a bombinha de diesel também, todo o sistema de infra de diesel já vai incorporado na caldeira, e já vem inclusive um tanquinho de diesel atrás também, que a gente vai mostrar mais adiante.
Bem, passando aqui agora para a parte lateral aqui do container, a gente vai mostrar alguns outros detalhes da caldeira. Temos o painel de força e comando da caldeira, tá? Esse painel é um painel que, além de toda a parte de controle, segurança, todos os intertravamentos, também é um painel pensado em continuidade operacional e gerenciamento do sistema. Então, você vê que ele conta com diversas sinalizações luminosas para que a gente possa observar cada componente que está funcionando. Eventualmente, se a gente tem alguma sinalização de falha, a gente entender o que é que falhou para poder atuar. Aqui está mencionado que a alimentação é 440, mas a gente também dispõe de sistemas com transformador e a gente pode fornecer a caldeira para instalação 380 também sem problema. Pensando em segurança também, a gente tem as válvulas de segurança, que é padrão, né, obrigatório na caldeira, com um dispositivo de acionamento através de cabo e polia, para que o operador possa facilmente, numa necessidade, acessar ali as válvulas de segurança e fazer a liberação de vapor do sistema. Pensando em confiabilidade também, todas as caldeiras são fornecidas aí com bomba de linha e bomba reserva com filtro, então numa necessidade de migrar de uma bomba para outra para fazer alguma intervenção, uma limpeza de filtro ou mesmo uma manutenção, aí você não vai precisar parar a sua caldeira, é somente fazer uma manobra de válvula e acionar aqui no painel de bomba 1 para bomba 2 ou de bomba 2 para bomba 1 e você tem um equipamento que continua operando ali para fazer a intervenção sem problema, sem parar a operação da caldeira. Tá? Nós temos um sistema de tratamento de água integrado, como eu já tinha comentado, né, um sistema de dosagem para poder fazer alguma correção, um tratamento fino ali da água para a operação. E mais itens relacionados à segurança aqui. Visor de nível nós temos duplo, tá? Para poder visualizar o nível de água da caldeira. A gente sabe que é um item super importante de monitoramento na parte de segurança. Então, não tem só um, mas dois visores para visualização. Aqui nós temos um detalhe relacionado à parte de controle tanto de potência do queimador, como também de pressão limite da caldeira. Então, nós temos pressostatos para ajustar o queimador em fogo mínimo, ou em fogo alto, ou a caldeira desligada, né? Então, esse sistema aqui, ele garante que a caldeira, por exemplo, no caso de uma instalação que você tenha menos demanda de vapor do que a capacidade da caldeira, o queimador vai estar se ajustando em potência, ajustando para potência baixa, ou mesmo desligando em momentos de baixo consumo, para garantir um baixo consumo ao longo da operação. E além do pressostato que desarma a caldeira numa pressão limite estabelecida ali por baixo consumo, a gente ainda tem um pressostato adicional que é uma redundância de segurança, e fora isso a gente ainda tem a válvula de segurança. Então, observe que a solução é totalmente pensada aí para ter bastante segurança, mesmo sendo um sistema provisório, não se abre mão aqui da segurança. E aproveitando que a gente está mostrando a lateral aqui do equipamento, está só mostrando aquele detalhezinho da entrada do gás. Então você vê que você tem um ponto aqui de conexão para alimentação do gás, mas toda a parte de infra ali para o queimador já está pronta dentro do container. Olhando pela parte de trás do equipamento, nós temos os tanques de água, na parte superior, um tanque em aço inox, e temos também um tanque inferior que é para alimentação de diesel. Tá? Aqui mostra como é simples fazer a conexão, então toda a parte de tubulação, saída de vapor da caldeira, entrada de água que vai alimentar o sistema de suprimento de água. Se o cliente tiver retorno de condensado, a gente também pode integrar aqui, já tem um ponto de espera. Então isso é importante também, que em processo onde a gente, mesmo numa parada, a gente consegue retornar condensado, a gente sabe que a cada aproximadamente ali 6 graus a mais na água de alimentação, a gente economiza 1% de combustível, né? Então ela também já tem esse sistema de retorno de condensado integrado aqui para a operação. Nós temos aqui a parte de dreno para descarga de fundo e dreno do tanque de água. E um detalhe importante, tá? A descarga de fundo que está lá dentro, ela não vai liberar diretamente para o bocal de saída aqui do container. A gente internamente, a gente tem um tanque de blowdown. Esse tanque de blowdown, ele faz a liberação do vapor flash ali gerado na descarga, e a gente resfria essa água num volume ali acumulado, para que esse dreno ele seja feito já com água mais resfriada e sem a presença daquele vapor flash, para que seja drenado de forma segura. Então observe que todos os pontos são pensados aí para uma operação segura do equipamento. Nós temos na parte de saída dos gases, né, da chaminé, a gente tem um monitoramento através de termômetro, que é o padrão.
Mas não só isso, a gente também tem uma termorresistência, e no painel que é acessado aqui nessa portazinha externa, quando a gente abre, a gente tem acesso ao painel aqui da caldeira, a gente tem um indicador aqui, né, um controlador eletrônico, onde a gente visualiza a temperatura de saída de gases também. A gente sabe que a caldeira é um trocador de calor, então à medida que se eventualmente você tiver algum problema da caldeira, ter algum tipo de sujidade, alguma dificuldade de troca térmica, a gente vai ter uma alteração na temperatura de saída e a gente consegue visualizar isso facilmente aqui através dessa indicação externa. Mostra aqui também os eletrodos de nível, né, segurança de nível d'água, então, tanto para a parte de acionamento e desligamento das bombas de água, como também para segurança de nível baixo da caldeira. Um alarme sonoro, inclusive esse alarme sonoro é de longo alcance, né? A gente sabe que a caldeira vai estar instalada ali no local externo e de repente esse alarme ele precisa alcançar ali alguém que está a uma distância maior, então é um alarme de longo alcance, e naturalmente também a gente já tem um sistema ali, além do sistema de supressão de chama, ali de combustível e tudo mais, a gente também tem um extintor de incêndio disponível aí para uma necessidade. Passando aqui rapidamente agora para o dimensional, né? Então não tem muito mistério. Aqui é um container de 20 pés com uma casa de caldeira dentro, simples assim, né? Então não tem muito peso, né? É um equipamento pensado para ser leve, para ser portátil. Isso traz toda uma facilidade, porque é muito simples de você carregar na nossa base, transportar até a tua unidade de operação e uma vez que chegou lá é fazer essas conexões de forma muito simples e rápida e estar com o equipamento apto para operar. Então não tem mistério. Aqui mostrando mais uma vez alguns pontos de conexão, entrada de Henrique, diesel. Pois não. queria te falar do que você citou no slide anterior, com relação à eficiência do equipamento na entrada de água. Você fala que se 6 graus de diferença para mais ou para menos pode interferir em 1% no consumo de diesel. Essa informação é dada? Perfeito, isso aí é uma constatação, isso é uma diferença de entalpia da água que está entrando para o vapor que está sendo gerando, isso é um valor médio de referência. Logicamente que isso é um valor, grosso modo, vamos falar assim, né? Uma conta simples, se você quiser fazer é essa aí, em torno de 6 graus a mais na água de alimentação, você consegue reduzir 1% do consumo de combustível. Perfeito, perfeito. Obrigado. Por nada. Voltando aqui para a parte de alimentação elétrica, a gente tem a alimentação 440, mas lembrando que a gente também pode entrar com 380, aqui não há problema para a força, e a parte de comando já tem o transformador interno do painel, então aqui é um pouco mais só da visualização externa aí do container. E agora, passando um pouquinho para a parte de acessório, tá? Na parte de acessório, a depender da instalação, às vezes a gente vai instalar, eu quero, por exemplo, gerar 10 toneladas de vapor por hora, ou 8 toneladas de vapor por hora, ou mesmo 15. Então a gente pode conjugar aí alguns equipamentos para trabalhar em paralelo, e aí a gente naturalmente, para uma quantidade de operação maior, a gente vai ter um volume maior de consumo de diesel. Então a gente pode estar incorporando aí tanques auxiliares externos, a depender da quantidade aqui a gente coloca 1, 2 ou mais tanques aí, que podem ter volume de armazenagem de 3 ou 5 mil litros, tá? Para a parte de vapor, a gente pode integrar um coletor distribuidor de vapor e aí combinar a geração de vapor toda num coletor de vapor e daqui fazer a saída de vapor para o processo, de forma que eu tenha a minha geração total sendo integrada através de um ponto de saída aqui desse coletor distribuidor. Alguns processos também, eventualmente, o ponto onde você vai interligar ali na rede, ou é para não parar um processo específico, você pode precisar trabalhar com pressão regulada também. Essas caldeiras padrão, mais uma vez, a gente só não tem essas caldeiras padrão, tá? A gente também tem outras opções, mas falando desse modelo aqui que a gente está apresentando hoje, ela é uma caldeira que pode operar com um range de operação entre 7 e 10,5 kg/força por centímetro quadrado. Mas você pode ter um processo lá que você trabalha com uma pressão mais reduzida. Então a gente também tem como acessório estações redutoras de pressão de vapor, onde a gente pode entrar com a pressão da caldeira na entrada e na saída você já vai ter a pressão regulada necessária para alimentar o teu processo. Tá? Outro acessório que a gente dispõe também, tudo pensando em facilidade na hora da instalação, são as mangueiras para interligar a parte de vapor e outros fluidos também. Tá? Então a gente tem mangueiras com um sistema
de travamento também para as conexões, para não ter problema num eventual rompimento, alguma coisa, não ter problema da mangueira chicotear, próprias para vapor, para temperatura, para pressão. Então isso dá muita flexibilidade, porque é uma solução muito mais ágil do que você pensar em montar, fixar, soldar uma tubulação de interligação entre uma caldeira provisória e o teu ponto lá da rede de vapor, né? Então pensar que você pode contar com esse tipo de estrutura, você imagina o quanto tempo você economiza para poder deixar uma caldeira disponível para operação. Toda a parte de alimentação elétrica também a gente pode fornecer infraestrutura, parte de cabo de alimentação, transformadores, né? Então a gente vê qual é o ponto mais próximo que tem para aquele ponto estabelecido para a operação do equipamento e a gente pode fornecer todo esse conjunto de cabo, terminal, todo o sistema para alimentar. Eventualmente, em alguma parada também, você pode ter alguma dificuldade com energia disponível para poder operar a caldeira. Então, isso também você pode contar conosco para fornecer geradores de energia, seja para atender a caldeira ou as caldeiras, como também você pode abastecer ali com energia outros sistemas que você precisa utilizar na sua parada. Henrique, Pois não. desculpa interromper, eu levantei a mão, mas eu acho que você não está vendo. Bom dia a todos, né? Bom dia, Henrique. Bom dia. Ainda voltando sobre as informações da caldeira em si, foi informada a capacidade dela, né? Tem como informar a pressão de trabalho, né? Caso a mínima e a máxima, e também com relação ao combustível. Foi mencionado aí o diesel, né? E o vapor, no caso o gás, e se pode também ser um outro combustível alternativo com óleo misturado, óleo BPF. E se puder falar também um pouquinho sobre o consumo, né? Se tem uma média. Joia. Vamos lá. Essa caldeira que a gente está apresentando, ela tem um range de pressão de 7 a 10,5 bar, ou quilograma por centímetro quadrado, quer dizer, ali nessa faixa de operação. Porém, a gente não se limita a esse modelo de caldeira, tá? A gente tem algumas outras soluções na nossa frota fora, ou para alguns contratos específicos com outros combustíveis, a gente vai passar por isso também na apresentação, a gente tem flexibilidade para maiores capacidades e também para outros, vapor superaquecido, inclusive, energia, óleo, biomassa, qualquer opção a gente pode entrar. Essa aqui, vamos dizer que é a solução standard. A parte de consumo, a gente recomenda fazer uma avaliação do teu processo, porque existe uma série de fatores que são avaliados aí, e a gente verifica para o combustível a ser utilizado e para a tua condição de operação, aquele consumo ali específico. Aí no final, inclusive, a gente vai abrir um período aí para a gente fazer toda a parte também de alguma dúvida que tenha ficado, alguma consulta, e a gente pode entrar mais aprofundadamente ou depois marcar um segundo bate-papo aí mais específico sobre a instalação de alguém para a gente entrar mais no detalhe. Mas a gente está apresentando, vamos dizer assim, uma solução que é com mais volume utilizada, que é a solução diesel e gás natural, mas a gente não se limita a esse tipo de solução, a gente tem outras. Perfeito, muito obrigado. Por nada. Bom dia, seguindo pessoal. Uma pergunta somente, aqui é Monte Rei, aqui em Manaus. Com relação à eficiência energética, em que pode contribuir este equipamento e também quais ideias que vocês têm com relação a essa melhoria que a gente possa fazer? Em equipamentos já em utilização e equipamentos de nova tecnologia. Obrigado. Por nada. Eu vou mostrar no slide um pouco mais à frente uma alternativa que a gente tem aí para recuperação de energia, mas a gente sempre procura fazer uma solução customizada para atender o cliente. Então a gente tem desde economizadores, queimadores de alta eficiência, mudança de matriz energética, aproveitamento de condensado. Então cada caso é um caso e o que a gente procura fazer, na verdade, é fazer uma entrega de solução, como a gente falou no começo. Aqui a gente está falando talvez de uma forma mais genérica, né, numa solução padrão, mas a cada cliente que se interessar por uma opção dessa nossa, a gente vai fazer um atendimento, vamos dizer ali, customizado, né, com nossa equipe de vendas, com o apoio nosso também, para entender exatamente a realidade e entregar a melhor solução em termos tanto de eficácia no atendimento da demanda de vapor, como entregar com maior eficiência energética também, e utilizando o energético ali disponível que seja a melhor opção para aquele cliente. Então, pode contar conosco aí para a gente fazer
num atendimento focado esse tipo de avaliação na planta de vocês. Pode contar conosco que a gente marca uma visita, marca uma reunião e já avalia caso a caso. Então, vamos dando assim continuidade nessa parte de solução. Aqui é só uma aplicação típica onde a gente tem um tanque de diesel, aqui auxiliar, é uma caldeira, um sistema de redução de pressão com a pressão já reduzida para processo, tá? Aqui a gente tem a alimentação elétrica que pode vir do cliente ou pode vir através de um gerador nosso. Outra aplicação típica aqui seria aquela, digamos, uma instalação um pouquinho maior, onde a gente vai utilizar de repente um conjunto de equipamentos desse de menor porte, tá? Então a gente vai ter aqui também tanques de diesel auxiliar, alimentação elétrica, conjugando num coletor distribuidor de vapor e um sistema de redutora de pressão de vapor para atender o processo. A estação redutora é opcional, o coletor distribuidor é opcional, o tanque é opcional, então a gente tem flexibilidade para ajustar de acordo com a necessidade do cliente. E se minha instalação for maior, às vezes eu posso estar olhando um equipamento aqui que cada um unitariamente a gente tem uma capacidade relativamente pequena, nós temos também equipamentos maiores, tá? Por exemplo, aqui eu vou passar um vídeo para vocês. Aqui a gente tem uma instalação, por exemplo, com 40 toneladas de vapor por hora. Inclusive, parte do processo utiliza vapor superaquecido. Essas caldeiras que a gente falou até então eram caldeiras para vapor saturado, né? Mas esse processo aqui tem uma parte que usa vapor superaquecido. E aqui a gente tem 3 caldeiras, né, combinadas para gerar 40 toneladas hora, mas eu inclusive gostaria de deixar aqui muito ressaltado que a gente não se limita a isso, a gente tem, além de instalações para operar com óleo e com gás, a gente tem, por exemplo, projetos que a gente está avaliando para instalação com caldeiras elétricas, a gente está avaliando instalações com caldeiras a óleo, a gente tem instalações já em estudo nosso aqui para a gente aplicar instalações com 120 toneladas de vapor por hora, e a gente não está limitado, inclusive, a essa capacidade. Então, se você tem uma necessidade de vapor, você pode chamar a gente para conversar. Logicamente que aí vai ser uma solução mais engenheirada, que a gente vai investir um pouco mais de tempo em observar todos os detalhes ali para montar uma solução específica, tá? Mas eu vou mostrar só esse caso aqui em um vídeo rapidamente para vocês tomarem conhecimento de uma instalação de um porte um pouco maior, só para efeito ilustrativo aí. Então é isso, a gente tem flexibilidade e a gente gostaria, inclusive, que quem tiver interesse, quiser colocar no chat aí e colocar, assim, quem tem interesse em avaliar uma solução, inclusive, mais definitiva, esse tipo de contrato aqui, por exemplo, de caldeira um pouco maior, a gente tem um contrato que chama Utilisign, que é um contrato por assinatura. Então, isso é uma coisa que tem acontecido bastante hoje, onde você vai focar no seu negócio e vai deixar as utilidades com a gente. Então, a gente vai montar uma infraestrutura ali para geração de vapor, né? Pensando em toda a questão de eficiência, de operação, de assistência técnica, e aí a gente vai lhe entregar o vapor com qualidade e com eficiência na ponta para você cuidar da sua operação. Tá? Falando em outra tecnologia que também, só para exemplificar, a gente tem caldeiras elétricas também, inclusive tem projetos no Brasil. Essa caldeira aqui é uma caldeirinha em skid, menorzinha, mas aqui no Brasil a gente tem unidades com caldeiras a resistências até 5 toneladas de vapor por hora que a gente pode utilizar de forma combinada. E se a gente precisar, inclusive, de geração de vapor elétrica, a gente pode usar a caldeira a arco também. Mais um caso aí que a gente precisaria avaliar caso a caso e conversar com vocês, fazer uma visita na indústria, entender os detalhes para poder propor uma solução completa, né, de geração de vapor.
E aqui eu queria passar para vocês também, rapidamente, só alguns atendimentos que nós já fizemos em termos de, só para exemplificar, né? Em algumas situações que aconteceram em clientes. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que trabalhava com prestação de serviço, incluindo inspeção NR13, e era muito comum acontecer das paradas para inspeção de segurança acontecerem ali num período muito curto. Às vezes precisava fazer inspeção ali num final de semana, poucas horas de trabalho, pouco tempo para resfriar a caldeira. Eventualmente acontecia ali alguma situação da caldeira requerer um reparo e pelo fato de ter produção programada para voltar na sequência, a gente não ter disponibilidade ali de repente para fazer um reparo ou ter que atrapalhar a produção. Então até queria perguntar aqui a vocês, quem puder levanta a mão, quem é que tem aí uma parada de fábrica programada no final do ano, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. E aí a gente está à disposição de vocês, porque de repente é uma alternativa aí que a gente pode disponibilizar equipamentos como esse, e aí você vai passar a poder realizar a tua inspeção com bastante segurança, né, observando tudo que precisa ser observado. É uma rotina muito importante para garantir a operação do equipamento. E aí você vai fazer sem correria, pode fazer dentro da semana. A gente faz locações, para vocês terem ideia, a partir de 3 dias a gente já faz locação. Então é bastante flexível, 3 dias, uma semana, um mês. Então a gente está à disposição aí para atender diversas condições aí de parada, tá? Então a gente tem aqui, nesse caso aqui, uma indústria farmacêutica e alimentícia, tanto uma como outra aqui para uma parada para manutenção e inspeção periódica NR13. Aqui a gente tem mais alguns casos que a gente atendeu numa necessidade do cliente. Por exemplo, essa indústria farmacêutica, ela precisava manter a linha em operação para trocar uma caldeira. Estava tirando uma caldeira que estava saindo de linha e precisava colocar uma caldeira nova e uma caldeira diferente dessa nossa solução Plug and Play para operação, vamos dizer assim, de anos e anos de operação é diferente. Você vai montar uma série de periféricos, acessórios, então é demorado para você tirar o que você tinha da caldeira antiga e colocar na caldeira nova. O cliente pode fazer esse trabalho com toda tranquilidade e segurança, tendo um equipamento nosso suportando a geração de vapor para a fábrica durante esse período. Esse outro caso aqui do lado direito é uma indústria alimentícia. Existe muito essa situação de troca de matriz energética, às vezes para redução de pegada de carbono, às vezes por questão econômica também para reduzir o custo de operação, de mudar de um combustível, por exemplo, de gás, de óleo para biomassa. Então esse cliente estava tirando um queimador a gás para colocar um sistema de combustão a biomassa na caldeira dele e não podia deixar de produzir vapor para a fábrica. Então a gente atendeu aí com essas caldeiras, 3 caldeiras aí para atender nesse período de atendimento. Outra situação que é bastante comum é a parte de aplicação de vapor para fazer limpeza de instalações, né? Na termoelétrica, por exemplo, a óleo, a gente tem bastante impregnação de óleo pesado ali, coisa que normalmente vai dar uma trabalheira grande ali para limpar e normalmente o serviço não fica bom se você não tiver como fluidificar e limpar, liberar ali galerias, tubulações, tanques, tá? Então, é uma aplicação aí onde foram fornecidas 2 caldeiras a diesel para poder atender essa aplicação. Outra instalação que às vezes pode fazer bastante sentido. Tem indústrias que em um determinado período do ano ou em determinados períodos do ano tem ali um consumo muito alto de vapor. E a caldeira, às vezes, que está instalada na fábrica não dá conta de suprir esse vapor. Tá? Então, será que faz sentido investir num equipamento maior, envolvendo investimento, CAPEX, manutenção depois, instalação, para um pequeno período do ano? Então, a gente pode entrar com um suplemento de produção de vapor, conectando nossa caldeira aí para auxiliar num período do ano onde você precisa de mais vapor do que o normal, e aí depois que passou aquele período, a gente remove a caldeira e você continua com sua operação de forma padrão, vamos falar assim. Mais uma aplicação aqui de refinaria para comissionamento, e a gente também fornece muito esse tipo de equipamento para o mercado offshore, né? Tem essa aplicação aqui que está mostrada é a parte de well testing, né? Perfuração de poços, para aquecimento do óleo ali para esse tipo de operação, mas outro tipo de operação que a gente faz bastante também é para a parte de limpeza de tubulação e de tanques dentro das plataformas. Tá?
Aqui na indústria química também é falando da parte de manutenção e inspeção e mais uma aplicação em serviço para cura de resina. Mais aí aplicações em papel e celulose, alimentícia, tá? E por fim, pessoal, para a gente falar rapidamente aqui de mais outras soluções que nós temos, a gente hoje tratou do tema de caldeiras, mas a Atlas Copco tem soluções diversas aí para utilidades industriais, tá? Então a gente tem desde compressores de ar que são bastante conhecidos aí, então compressores elétricos, compressores diesel, a gente tem a linha lubrificada e a linha isenta de óleo também que tem sido bastante utilizado para garantir um processo 100% seguro em relação à contaminação. Tá? A gente também, para clientes que têm sistema de geração de ar comprimido, mas precisa melhorar o tratamento de ar, a gente também tem sistemas de tratamento para serem contratados à parte. Sistemas de geração de nitrogênio on-site, onde a gente pode fazer a geração de nitrogênio à medida da necessidade, sem a necessidade de tanques de armazenagem, logística de prestador de serviço externo, trazendo carreta para conectar ali. Então, o nitrogênio é gerado com eficiência dentro do próprio site, ocupando pouco espaço e evitando a necessidade aí de você ter volume de gases acumulados dentro da planta, né? Geradores de energia, boosters. Então, assim, essa mandala mostra um pouco de todas as soluções da Atlas Copco nessa área de rental e a gente está à disposição para atender vocês. E queria agora abrir um momento aí para a gente poder esclarecer alguma dúvida que ainda tenha ficado, algum esclarecimento, algum comentário que vocês queiram fazer. Henrique, bom dia, é Fernando que está falando, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem? É uma dúvida rápida, assim, pensando na solução de vocês com uma contingência para o caso de uma emergência, na região de Paulínia, quanto tempo, assim, lógico, é uma informação bem assim por cima, né, porque precisaria avaliar, mas quanto tempo você acredita que seria necessário para mobilizar as caldeiras de vocês no site num caso de emergência? Então, nós temos uma base em Sorocaba, que é a base aí que ficaria talvez aí mais próximo para atendimento, e como o equipamento realmente ele é um equipamento já pensado para colocar no caminhão ali e transportar, e a gente tem toda uma infraestrutura de carregamento e tudo mais na empresa, né? Então isso facilita bastante. A gente costuma dizer que naturalmente, desde que a parte ali de cadastro do cliente esteja já alinhado ali, basicamente para chegar é o tempo do transporte. A gente precisa naturalmente fazer essas conexões aí com o processo, né? E fazer o comissionamento e teste. Então, normalmente ali com talvez 3 dias ali, 2 dias, 3 dias, você já tem o equipamento apto com vapor na ponta da linha ali para operar. E lembrando que como a gente tem uma estrutura 24/7, isso facilita muito porque já teve cliente nosso, por exemplo, cliente cadastrado, que pediu equipamento ali na sexta-feira de tarde, literalmente, normalmente quando acontece o problema, né? E aí no sábado já estava embarcando o equipamento ali para atender. Então normalmente é o tempo aí do transporte e no caso de Paulínia, a gente tem a base para atender ali de Sorocaba, é uma das nossas bases. É bastante Perfeito. rápido. Tá, joia. Obrigado, Henrique. Por nada. Henrique, a gente teve algumas perguntas no chat também. Teve uma que a própria pessoa já respondeu, que foi do Deusdete, que foi qual é a máxima pressão de vapor na saída das caldeiras? Ok. Você Então, quer confirmar se a resposta que até ele mesmo deu aqui bate? pode falar, por favor, Cíntia. Ele colocou aqui que vi agora. Aí, gente, aqui vocês me corrigem, eu não sei falar. Deve estar aí até 10,5 kg-força por centímetro quadrado. Se for isso, é a que tem Correto. nessa caldeira padrão, mas, mais uma vez, queria ressaltar aí para todos Quilograma-força, então F é de força, entendi. Isso. Tá. E a gente, se você tem uma instalação que tem pressão de operação maior, não deixe de falar conosco, porque essa é, vamos dizer assim, é a caldeira que se você precisar amanhã a gente embarca e está tudo já disponível. Precisa de uma caldeira de pressão um pouco maior, a gente também tem nossa frota flexível fora e a gente atende os projetos que precisarem com pressão maior. Como eu comentei, a gente até inclusive atende com vapor superaquecido, pressão mais alta, capacidades maiores. Então não se limite ao que foi apresentado hoje. A gente trabalha com projetos customizados também e o que a gente quer é a oportunidade de
visitar, conversar com vocês e aí identificar qual é a solução que se encaixa melhor para poder estar atendendo vocês da melhor forma. Perfeito. Temos mais uma pergunta, que com relação à caldeira elétrica, qual o consumo de energia? De quantos em quantos MWH, o que que seria? Deve ser megawatt-hora aí que ele está comentando. Provavelmente. Do Marcos Mello. Tá, a gente precisa entender aí a capacidade, não só a capacidade, né? Porque ele vai precisar ter uma potência instalada, né? Uma infraestrutura para poder alimentar, mas o consumo efetivo vai depender do consumo de vapor dele, que às vezes varia ao longo do processo. Então, o que a gente gostaria também, a gente já pega o contato dele aí para depois a gente fazer uma reunião com ele, entender exatamente as características de processo e a gente pode sinalizar no caso de caldeira elétrica, o quanto ele precisa ter de disponível ali na infra de elétrica dele para poder atender essa instalação. Aí a gente já conversa com ele diretamente e faz um atendimento mais direcionado de acordo com a necessidade. Perfeito. Aqui o Érico Batista perguntou, né? Para qual caldeira elétrica, além de consumo, qual a demanda e tensão de alimentação? A solução Atlas Copco teria condição de atender uma aplicação com 45 toneladas hora, 15 quilos vapor a 200 graus Celsius, Perfeito. preferência por gás natural? Perfeito. A instalação elétrica, uma instalação desse porte aí, a gente entraria. Essa caldeirinha que a gente mostrou na apresentação é uma caldeira resistência, mas para capacidades maiores é possível usar a caldeira a arco elétrico, e aí a gente pode também atender. Esse seria um projeto daquele onde a gente precisa fazer também um levantamento detalhado para poder daí especificar o equipamento ideal e aí apresentar para o cliente, né? Essas instalações com caldeira elétrica de baixa capacidade, projetos aí onde vão até 10, 15 toneladas de vapor por hora, o que normalmente é utilizado é resistência elétrica, então a gente trabalha com tensões até 480, mas para um projeto aí com alta potência aí para atender uma instalação de 45 toneladas hora, realmente a gente já precisaria trabalhar com tensões mais altas para efeito de instalação, e aí a gente pode fazer um estudo específico também para ele. Perfeito. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Pode escrever para a gente aqui no chat. Se preferir abrir também o microfone para falar, fique à vontade. Opa, Pois não. bom dia. Bom dia. Complementando aí a pergunta da caldeira elétrica, hoje nós temos a necessidade de 2 toneladas por hora. Eu não sei exatamente qual é o consumo de energia necessário para você alimentar a caldeira e assim gerar o vapor. Eu acredito, 5 toneladas você tem aí, né, de caldeira elétrica, não é isso? A pronta entrega nesse caso? Não seria a pronta entrega no caso de caldeira elétrica, mas a gente pode verificar contigo para uma transição aí de matriz energética. Essa é uma busca grande no mercado, aumentou muito os projetos aí com caldeiras elétricas recentemente, buscando a descarbonização. E frente a alguns energéticos, como por exemplo, às vezes gás e GLP ou gás natural, a energia elétrica no mercado livre tem se tornado uma alternativa em certas instalações, principalmente instalações menores assim, competitiva, tá? Então a gente tem hoje equipamentos que individualmente a gente consegue trabalhar com tensão até 460, equipamentos até 5 toneladas de vapor por hora, tá? E aí, se você precisa de mais produção do que isso, se é uma instalação até 10, 15 toneladas hora, a gente trabalha de forma modular. Então, a gente pode fazer também um estudo direcionado para poder verificar qual seria a melhor configuração de equipamento, considerando não só a questão de potência total consumida, né, como também área, a tua característica de processo e tudo mais. Então, me coloco à disposição aí para depois a gente bater um papo mais direcionado e entender mais detalhes da tua instalação. Não, perfeito. E só para finalizar, com relação à caldeira, a GLP no caso, vocês conseguem adaptar elas, né? E aí minha dúvida é, com relação ao lance de mangueira, vocês têm uma distância mínima que pode estar distribuindo essas mangueiras e elas aquecem, ela tem isolamento térmico? Então, E deixa eu adicionar aí, porque essa informação me interessa também. E a forma de conexão é com vocês? Vocês se adequam à
a nossa realidade? Como é que funciona isso? Então, a gente tem, para cada caldeira como essa aí, a gente tem mangueiras com saída de 3 polegadas, com extremidade flangeada, tá? Ou por rosca, e aí a gente, por ser uma instalação, normalmente por mangueira, não vai ser uma instalação ali, vamos dizer, definitiva, via de regra não tem isolamento térmico aplicado, né? Então, normalmente, onde vai passar essa mangueira, a gente precisa ter um cuidado de ficar ali isolado para não ter circulação de pessoas naquela área, para ser uma operação transitória. E existe no mercado também, se a gente tiver tempo para trabalhar com isso, sistemas de isolamento térmico flexível que eventualmente a gente pode aplicar, mas aí seria uma customização da aplicação, a gente pode estudar junto também para poder fornecer esse tipo de solução também, tá? A priori, a mangueira para vapor ela é de 3 polegadas, pode ser conexão flangeada ou roscada, e aí a gente verifica qual é o ponto de interligação que você tem mais próximo, para a gente poder fazer essa conexão da nossa mangueira com o teu sistema de vapor. E a gente pode naturalmente também colocar o coletor distribuidor do vapor ali para poder fazer a interligação de mais de uma unidade, quando for o caso. Faltou só o comprimento mínimo, Ah, tá. O comprimento a gente tem mangueiras de 10 ou e de máximo, 20 né? metros. 10 e 20 metros, porém a gente pode fazer acoplamento mangueira a mangueira para poder alimentar com um comprimento maior. Desculpa o lapso, acabei não. Nada, sem problema. Obrigado. Não, perfeito, Por nada. respondido. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Ricardo Matias, eu sou gerente de vendas aqui da Atlas Copco Rental. Só para complementar um pouquinho a pergunta do Nohan, eu não sei se pronunciei correto, Nohan. Pronunciou assim. Bom dia. Pronunciei, tá bom. A mangueira, ela não tem isolamento térmico, mas ela é uma mangueira de borracha e dentro dela tem uma camada de silicone. Então ela tem uma camada de silicone, uma camada de malha de aço e uma camada de borracha por fora. Então o vapor dentro dela, mais ou menos 10 kg a força, deve estar em torno aí de 180, 190 graus centígrados. Mas fora a temperatura não vai ser a mesma, vai ser em torno de 80 graus a mangueira vai estar. Lógico que ela tem que estar protegida, né? Mas eu digo que a temperatura no interior da mangueira é muito maior do que na parte externa, tá? E quanto à distância, a gente já fez instalações com distâncias de até 200 metros de mangueira, 150, 200 metros. É lógico que você vai tendo perda de carga e perda de temperatura, dependendo do que você precisa para o teu processo, né? Tá? E só um outro adendo, né? O que o Henrique apresentou é uma solução modular, portátil, que é o que a gente tem para atender contingência, que é o que a gente tem para atender soluções temporárias. Então a gente chama isso de locação. Quando a gente vai para contratos de longo prazo, a gente já chama de assinatura. E aí podem ser soluções que a gente não tenha na frota a pronta entrega. Aí pode ser soluções engenheiradas, e a gente vai fazer a caldeira customizada para aquilo que o cliente precisa, tá? Então, já tem as duas alternativas. O que o Henrique apresentou hoje é o que a gente tem a pronta entrega e para atender as contingências, tá? Perfeito. Opa, Perdão, beleza. gente. Só complementando, você falou aí, e aí o Henrique acabou falando sobre isolamento, né? Havendo essa necessidade do cliente, eu prefiro que vocês incluam o isolamento. Vocês têm como também já incluir no pacote a parte de isolamento, caso seja necessário? A gente precisa fazer uma avaliação específica para a tua instalação para entender qual é o nível de solução a incluir, né? Porque às vezes a gente consegue incluir de forma relativamente simples, como eu falei, hoje em dia existem algumas soluções flexíveis aí para aplicação de isolamento térmico que a gente pode avaliar. Eu te diria que não é usual, mas que a gente pode avaliar a aplicação sim. Não consigo confirmar agora, mas a gente pode avaliar, sem problema. O que a gente costuma fazer, Marcos, eu estou falando pela experiência que eu tenho de algumas instalações, a gente isola o local onde está passando a mangueira, né? O isolamento a gente vai colocar só eventualmente em alguma parte que não tem como fazer isolar a área, né? Mas normalmente em instalações temporárias a gente faz isolamento da área, em vez de até pela velocidade que o cliente precisa, né, da instalação. Isso.
É porque depende muito do cenário, né? Então, cada cenário é um caso, e onde a gente pretende colocar, a gente tem uma circulação muito alta de pessoas, e então não tem como você isolar totalmente ali a mangueira e fazer um isolamento físico, entendeu? Então, assim, Deixa é mais um. Pode falar. Não, eu queria só te mostrar um exemplo aqui. Teve um caso de aplicação, foi em uma indústria farmacêutica. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. É, onde o cliente precisava, em função de alguns requisitos internos dele, ele preferiu fazer uma tubulação fixa com aplicação de isolamento térmico. Isso aqui ele fez a contratação desse trabalho, tá? Mas aí, naturalmente, que aí vai requerer um planejamento maior e um tempo maior para poder aplicar esse tipo de solução, mas é possível. Na verdade, como a apresentação ela estava aqui um pouco mais focada para a parte de solução ágil, então a gente entende que isso é uma solução especial, customizada para atender uma instalação, tá? Então, se houver um requisito teu, a gente pode avaliar. Às vezes não vai a gente executar esse trabalho de isolamento térmico não vai ser o mais adequado de repente, mas a gente pode pensar em instalar a caldeira de forma ágil e ganhar tempo com isso, e a parte de tubulação fazer uma solução direcionada aí para atender o teu requisito de aplicação local. Bacana. Beleza. Temos mais dúvidas? Alguma dúvida no chat, Cíntia? Gente, eu queria deixar aqui também para vocês, pedir uma gentileza, esse QR Code aqui, ele é para a gente estar avaliando, né, essa experiência do webinar. A gente iniciou recentemente essa apresentação de uma série de webinars aí, a gente quer sempre estar melhorando, né, apresentando um material cada vez melhor, mais voltado para um conteúdo que atenda a vocês, a forma de apresentação também. Então eu peço a gentileza aí que todo mundo que participou, se puder, escaneie esse QR Code aí com o celular e responde, por gentileza, esse questionário, e a gente já cumprimos aqui a parte de horário, né? Então, mas a gente continua disponível, a gente... Henrique? Pois não. Na Tá me verdade, tem ouvindo? mais algumas dúvidas aqui no chat. Podemos prosseguir, então? Sim. O Vamos Eric lá. Moreira perguntou: vocês já têm algum case de uso para aplicação em paradas programadas, shutdowns, de plataformas offshore, com o objetivo de purga, limpeza de vasos, normalmente no sistema de óleo? Sim, a gente já forneceu para uma série de aplicações aí offshore esse tipo de solução de caldeira em container para esse tipo de aplicação também. Inclusive esse formato de equipamento, né, com toda essa proteção aí, container, é uma instalação bastante robusta, favorece muito esse processo de carregamento em plataforma, que muitas vezes tem ali algum impacto, algum tipo de situação de difícil, vamos dizer assim, movimentação, caso o equipamento não tivesse toda essa carenagem externa e robusta num container como é a nossa. Então já atendemos várias aplicações, sim. Depois até o nosso pessoal de vendas, se precisar, pode passar aí alguma lista de referências, alguma coisa para poder ele estar conversando com quem já contratou aí esse tipo de solução conosco. Tá. O Henrique, eu posso até responder para ele. A gente tem alguns exemplos, né, de paradas para offshore que a gente atendeu. Então, normalmente, quando é limpeza, ela tem que ir com a válvula redutora de pressão, porque normalmente o cliente tem alguns tanques, alguns vasos que eles têm a temperatura limite da camada de epóxi, o revestimento dos tanques tem uma temperatura limite. Então, para a gente não danificar, né, os tanques ou os vasos do cliente, a gente precisa coletar todas essas informações de temperatura antes, e aí a caldeira tem que ser alugada necessariamente com a válvula redutora de pressão para quando a aplicação é limpeza. Mas a gente faz isso aí rotineiramente, todo ano a gente tem parada no offshore. E essa caldeira, ela é ideal para o offshore, né? Ela já é uma sala de caldeira no container. E até complementando também, Matias, lembrando que para a parte offshore a gente sempre faz o fornecimento da caldeira com o pessoal de operação também especializado,
para que o cliente possa focar nas suas atividades e o nosso operador garantir a operação ali permanente e segura do equipamento, né? No caso de indústria, se o cliente tem ali operador certificado, a gente pode fazer basicamente um treinamento pontual ali para liberar a operação, se for uma operação de longo prazo, mas no offshore a gente sempre faz esse trabalho de contrato, incluindo a operação também, então é a solução completa para o cliente. Temos mais alguma dúvida no chat, Larissa? Temos sim aqui do Alberto. Ele falou assim: para caldeiras elétricas, a grande dificuldade sempre é a interligação dos cabos elétricos, da subestação até o painel elétrico. Então, esses cabos podem ser fornecidos juntos à caldeira? No caso, estamos falando de 2,5 toneladas de vapor. Podem ser fornecidos sim. A gente precisa sempre avaliar a questão de viabilidade, né? Um contrato de caldeira elétrica não é um contrato desse de pronta entrega, então o material vai ser providenciado aí, equipamento, solução para poder atender o cliente, e muito possivelmente a questão de custo acaba se tornando mais favorável de repente para essa alimentação ficar por conta do cliente. Mas se o cliente quer chave na mão, a gente pode também estar fornecendo o conjunto completo, não há problema nesse sentido. Já para o dia 20/12 a 10/1, teria como fazer um estudo de valor para 8 toneladas de vapor com 18 bar, ou temos que aguardar? E na mesma linha de tempo, qual a capacidade? Em relação a essa pressão de operação, talvez esse prazo agora para dezembro fique um pouco apertado, mas a gente gostaria de conversar com ele para entender certinho a demanda e ver se a gente tem alguma oportunidade aí de mobilidade. O limitante não seria aí a capacidade. Capacidade a gente tem frota suficiente para atender em termos de tonelada de vapor por hora. Mas aí, como é uma pressão um pouco mais alta, né, a gente precisaria realmente, possivelmente, um pouco mais de tempo aí para poder dispor da solução. Mas a gente procura ele para conversar e entender um pouco melhor. Mais alguma dúvida? Gente, a gente acabou então já passando aqui um pouquinho do horário, mas só reforçando com vocês, gostaria de pedir a gentileza aqui de escanear esse QR Code para fazer aí essa pesquisa de satisfação e queria reiterar mais uma vez aqui o agradecimento da participação de todos vocês. A gente ficou muito feliz aí com a aderência, com a quantidade de participação. A gente está à disposição, temos a equipe de venda aí para atendimento no Brasil todo, temos nossos especialistas nas outras utilidades também. Então, sintam-se à vontade, tá? A gente está à disposição de vocês para avaliar. Parada de fábrica que vocês tenham aí no final do ano, a gente pode avaliar já o que a gente pode fazer para ajudar numa parada de inspeção, manutenção, NR13, reforma de caldeira, né, para você não precisar parar a tua fábrica e aí a gente poder disponibilizar uma solução para que todo o trabalho possa ser feito aí com segurança, com tranquilidade e com lucratividade também, não parando a produção, né? A gente sabe quanto custa uma fábrica parada. Então a gente está à disposição de vocês e agradece muito a participação aí de todo mundo. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, bom dia.